O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 6. Trégua. Eram 8 horas da noite. Os aventureiros, sentados no terreiro em roda de um pequeno fogo, esperavam tristemente que cozinhassem alguns legumes destinados à magra ceia. A penaria tinha sucedido à abundância de outrora. Privados da caça, sua alimentação ordinária, estavam reduzidos a simples vegetais. Os seus vinhos e as bebidas fermentadas de que faziam largas libações tinham sido envenenados por Peri. E foram, pois, obrigados a deitá-los fora, muito felizes ainda por não terem sido vítimas deles. Loredano, fechando a porta da despensa, é que os tinha salvado. Apenas 2 dos aventureiros que o haviam acompanhado tinham tocado nessas bebidas. E por isso, poucas horas depois, caíram mortos, como vimos, na ocasião em que iam atacar Dom Antônio de Maris. Não eram, porém, essas cenas de lato e a situação crítica em que se achavam que infundiam nesses homens sempre alegres e tão galhofeiros aquela tristeza que não lhes era habitual. Morrer com as armas na mão, batendo-se contra o inimigo, era para eles uma coisa natural, uma ideia a que a sua vida de aventuras e de perigos os tinha afeito. O que realmente os entristecia era não terem uma boa ceia e um canjirão de vinho diante de si. Era o seu estômago que se contraía por falta de alimento e que tirava-lhes toda a disposição de rir e de folgar. A chama avermelhada da fogueira às vezes oscilava ao sopro do vento e, estendendo-se pelo terreiro, ia iluminar a alguma distância, com o seu frouxo clarão, o vulto de Loredano atado ao poste sobre a pira de lenha. Os aventureiros tinham resolvido demorar o suplício e dar tempo a que o frade se arrependesse dos seus crimes e se decidisse a morrer como cristão, humilde e penitente. Por isso deixaram-lhe a noite para refletir. Talvez entrasse também nessa resolução um requinte de maldade e de vingança, julgando o italiano a verdadeira causa da posição em que estavam colocados. Os seus companheiros o odiavam e queriam prolongar o seu sofrimento como uma reparação do mal que lhes tinha feito. Assim, de vez em quando, algum deles se erguia e, chegando-se ao frade, exprobrava-lhe a sua perversidade e cobria-o de impropérios e de injúrias. Loredano estorcia-se de raiva, mas não proferia uma palavra, porque os seus algozes o tinham ameaçado de cortar-lhe a língua. Aires Gomes veio chamar os aventureiros da parte de Dom Antônio de Maris. Todos se apressaram em obedecer e pouco depois entraram na sala onde estava toda a família. Tratava-se de uma sortida
com o fim de procurar víveres que pudessem alimentar os habitantes da casa, até que Dom Diogo tivesse tempo de chegar com o socorro que tinha ido procurar. Dom Antônio de Maris reservava 10 homens para defender-se. Os outros partiriam com Álvaro. Se fossem felizes, havia ainda uma esperança de salvação. Se fossem mal-sucedidos, uns e outros, os que fossem e os que ficassem morreriam como cristãos e portugueses. Imediatamente, a expedição preparou-se e, favorecida pelo silêncio da noite, partiu e internou-se pela floresta. Devia afastar-se sem ser percebida pelos aimorés e procurar pelas vizinhanças fazer uma ampla provisão de alimentos. Durante a primeira hora que sucedeu à partida, todos os que ficaram, com o ouvido atento, escutaram, temendo ouvir a cada momento o estrondo de tiros que anunciasse um combate entre os aventureiros e os índios. Tudo conservou-se em silêncio, e uma esperança, bem que vaga e tênue, veio pousar nesses corações quebrados por tantos sofrimentos e tantas angústias. A noite passou-se tranquilamente. Nada indicava que a casa estivesse cercada por um inimigo tão terrível como os aimorés. Dom Antônio admirava-se que os selvagens, depois do ataque da manhã, se conservassem tranquilos no seu campo e não tivessem investido a habitação uma só vez. Passou-lhe pelo espírito a ideia de que se tivessem retirado com a perda de alguns dos seus principais guerreiros. Mas ele conhecia de há muito o espírito vingativo e a tenacidade dessa raça para admitir semelhante suposição. Cecília recostou-se num sofá e, alquebrada de fadiga, conseguiu adormecer, apesar das ideias tristes e das inquietações que a agitavam. Isabel, com o coração cerrado por um terrível pressentimento, lembrava-se de Álvaro e acompanhava-o de longe na sua perigosa expedição, misturando as suas preces com as palavras ardentes do seu amor. Assim, passou-se esta noite. A primeira, depois de 3 dias, em que a família de Dom Antônio de Maris pôde gozar alguns momentos de sossego. De vez em quando, o fidalgo, chegando à janela, via, ao longe, perto do rio, brilharem os fogos do campo dos aimorés, mas uma calma profunda reinava em toda aquela planície. Nem mesmo se ouvia o eco enfraquecido de uma dessas cantigas monótonas com que os selvagens costumam, à noite, acompanhar o embalançar de sua rede de palha. Apenas o sussurrar do vento nas folhas, a queda da água sobre as pedras e o grito do oitibó. Contemplando a solidão, o fidalgo, insensivelmente, voltava a essa esperança que há pouco sorrira e que o seu espírito tinha repelido como uma simples ilusão.
Tudo, com efeito, parecia indicar que os selvagens haviam abandonado o seu campo, deixando nele apenas os fogos que haviam servido para esclarecer os seus preparativos de partida. Para quem conhecia, como Dom Antônio, os costumes desses povos bárbaros, para quem sabia quanto era ativa, agitada, ruidosa esta existência nômada, o silêncio em que estava sepultada a margem do rio era um sinal certo de que os aimorés já ali não estavam. Contudo, o fidalgo, demasiadamente prudente para se fiar em aparências, recomendara aos seus homens que redobrassem de vigilância para evitar alguma surpresa. Talvez que aquele sossego e aquela serenidade fossem apenas uma dessas calmas sinistras que preludiam as grandes tempestades e durante as quais os elementos parecem concentrar as suas forças para entrarem nessa luta espantosa que tem por campo de batalha o espaço e o infinito. As horas correram silenciosamente. A viuvinha cantou pela primeira vez e a luz branca da alvorada veio empalidecer as sombras da noite. Pouco e pouco o dia foi rompendo. O arrebol da manhã desenhou-se no horizonte, tingindo as nuvens com todas as cores do prisma. O primeiro raio do sol, desprendendo-se daqueles vapores tênues e diáfanos, deslizou pelo azul do céu e foi brincar no cabeço dos montes. O astro assomou e torrentes de luz inundaram toda a floresta que nadava num mar de ouro marchetado de brilhantes, que cintilavam em cada uma das gotas do orvalho suspensas às folhas das árvores. Os habitantes da casa, despertando, admiravam esse espetáculo magnífico do nascer do dia, que depois de tantas tribulações e de tantas angústias, lhes parecia completamente novo. Uma noite de quietação e sossego os tinha como que restituído à vida. Nunca esses campos verdes, esse rio puro e límpido, essas árvores florescentes, esses horizontes descortinados se haviam mostrado a seus olhos tão belos, tão risonhos como agora. É que o prazer e o sofrimento não passam de um contraste. Em luta perpétua e contínua, eles se acrisolam um no outro e se deparam. Não há homem verdadeiramente feliz senão aquele que já conheceu a desgraça. Cecília, com a frescura da manhã, tinha-se expandido como uma flor do campo. Suas faces coloriram-se de novo, como se um raio do sol, beijando-as, lhes tivesse imprimido o seu reflexo roseado. Os olhos brilharam
e os lábios, entreabrindo-se para aspirarem o ar puro e embalsamado da manhã, arquearam-se graciosamente, quase sorrindo. A esperança, esse anjo invisível, essa doce amiga dos que sofrem, tinha vindo pousar no seu coração e murmurava-lhe ao ouvido palavras confusas, cantos misteriosos que ela não compreendia, mas que a consolavam e vertiam em sua alma um bálsamo suave. Sentia-se em todas as pessoas da casa quer que seja, uma animação, um começo de bem-estar que revelava uma grande transformação operada na situação da véspera. Era mais do que a esperança, menos do que a seguridade. Só Isabel não partilhava essa impressão geral. Como sua prima, ela também viera contemplar o raiar do dia, mas fora para interrogar a natureza e perguntar ao sol, à luz, ao céu, se as lúgubres imagens que tinham passado e repassado na sua longa vigília eram uma realidade ou uma visão. É uma coisa singular. Esse sol tão brilhante, essa luz esplêndida, esse céu azul que aos outros reanimara e que devia inspirar a Isabel o mesmo sentimento, pareceu-lhe, ao contrário, uma amarga ironia. Comparou a cena radiante que se apresentava aos seus olhos com o quadro que se desenhava em sua alma. Enquanto a natureza sorria, o seu coração chorava. No meio dessa festa esplêndida do nascer do dia, a sua dor, só, isolada, não achava uma simpatia e, repelida pela criação, voltava a recalcar-se em seu seio. A moça recostou a cabeça sobre o ombro de sua prima e escondeu aí o rosto para não perturbar a doce serenidade que expandia no semblante de Cecília. Entretanto, Dom Antônio tinha tratado de averiguar se as suas suspeitas da véspera eram reais. Certificou-se de que os selvagens haviam abandonado o campo. Aires Gomes, acompanhado de Mestre Nunes, chegou mesmo a sair da casa e aproximar-se com todas as cautelas do lugar onde, na véspera, os aimorés festejavam o sacrifício de Peri. Tudo estava deserto. Não se viam mais no campo os vasos de barro, as peças de caça suspensas aos galhos da árvore e as redes grosseiras que indicavam a alta de uma horda selvagem. Não havia já dúvidas. Os aimorés tinham partido desde a véspera à noite, depois de enterrarem os seus mortos. O escudeiro voltou a dar esta notícia ao fidalgo, que recebeu-a menos favoravelmente do que se devia supor.
Ignorava a causa e o fim dessa partida repentina e desconfiava dela. Não há que se admirar nisto. Dom Antônio era um homem prudente e avisado. A sua experiência de 40 anos o tinha tornado suspeitoso. Por coisa nenhuma queria dar aos seus uma esperança que viesse a frustrar-se. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!